Pessoal, um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito das dívidas, como renegociar dívidas. Eu acredito que uma das maiores vergonhas aí que a gente tem na nossa vida, né, e é bom que seja assim, é bom que seja encarado dessa forma, é quando você tem dívidas, é quando você tem uma grande quantia de dívidas, é quando você sabe que você deve instituições ou deve pessoas, e muitas vezes dever pessoas se torna algo até pior, né, porque se torna algo pessoal de fato, às vezes alguém que você vê no seu dia a dia, às vezes você não pode entrar em determinada loja porque você já deve aquela loja, às vezes você não frequenta determinado ambiente porque você sabe que ali tem uma pessoa que você deve ela. Dever ao longo da história sempre foi uma das piores coisas assim que a gente pode carregar conosco. Essa posição de estar devendo, essa posição de saber que você está com seu nome sujo, que você não tem crédito, até a própria palavra diz crédito, nós queremos ter crédito, nós queremos que as pessoas nos deem crédito. Então quando você se vê numa posição em que você não tem crédito, com instituições ou com pessoas, isso te coloca numa posição ruim, isso muitas vezes te deixa mal, isso muitas vezes te incomoda. Às vezes você tenta fingir que não liga para essas coisas, às vezes você tenta muitas vezes ignorar o que está acontecendo, mas na verdade você sabe que isso é algo que te incomoda. Eu acredito que você que esteja assistindo esse vídeo pensa sim em ter o seu nome limpo, em ter as suas coisas organizadas, em poder viver a sua vida de uma maneira tranquila, sabendo que você não deve nada para ninguém e aquilo que você tem é seu e ninguém pode te tomar também. Por isso eu trouxe hoje para vocês 3 dicas de uma pessoa que já deveu muito dinheiro, já anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu devia aproximadamente o que seria um ano meu de salário. Então ali nas instituições financeiras, né, meu nome estava negativado e tudo mais, e era mais ou menos um valor referente a um ano de salário. E aí naquele ano eu consegui quitar todas as dívidas. Por quê? Porque conforme você vai quitando uma dívida, normalmente a próxima dívida já vem com uma renegociação maior, e aí você vai ajustando. Então eu não usei todo aquele um ano de salário para quitar as dívidas. Por quê? Porque o valor caiu, acredito que 1/3 na época, ou até menos do que isso ficou o valor, teve parcela, teve uma série de coisas, mas eu consegui ali 7, 8 anos atrás mudar a minha situação e sair definitivamente dessa realidade de uma pessoa devedora, né? O primeiro ponto que eu trouxe para vocês hoje é que vocês façam uma organização das suas finanças e criem um plano. A primeira coisa que eu fiz na época, e que é um conselho para você também, é que antes de entrar em contato com os credores ou com as empresas que você deve, é essencial que você tenha uma visão clara da sua situação financeira. Então, como eu disse para vocês, eu sabia que eu devia algo referente a um ano de salário. Por quê? Porque eu fiz as contas, eu vi tudo que eu devia, eu me organizei. Primeiro momento é isso, é a aceitação, é entender, enxergar a sua situação financeira, saber onde você está, aceitar a sua situação e falar, não, eu vou mudar essa situação, eu vou lá, eu vou negociar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Para quê? Para poder conseguir quitar todas essas coisas. Então não é interessante que você comece a quitar sem um planejamento, porque às vezes você pode ir lá e quitar uma conta, mas na verdade ficou muito pequeno diante de tudo aquilo que você deve. Então é preciso sim se organizar para começar isso também. Não começar simplesmente a pagar qualquer conta, mas pagar contas de maneira organizada. Às vezes foca naquela que é a principal. De todo o dinheiro que eu devia, tinha uma conta que era a principal, que era mais ou menos 7 mil reais, que era uma conta referente a uma faculdade, que era um valor que eu nem sabia que existia e que ele foi acumulando ao longo de anos, e aí um dia chegou uma cartinha em casa e não tinha mais para onde correr, uma coisa que eu nem sabia que existia, não tinha como eu recorrer também na época, nem tinha dinheiro para isso. Então, enfim, eu fiz uma renegociação desse, que era o principal valor que eu tinha em primeiro lugar, e aí todos os outros eu consegui renegociar também, que aí eram valores menores, que davam um grande montante também, mas eram valores pequenos, né? Se comparados ao maior valor, que representava praticamente 50% de tudo que eu devia na época. Segundo ponto, entre em contato com os credores. Não ignore suas dívidas ou evite contato com os credores. Em vez disso, entre em contato com eles antes que a situação se agrave. Naquele momento da minha vida, eu entrei em contato com todos os credores, né, com todas as instituições que eu devia, principalmente ali por meio do Serasa. Por quê?
porque eu entendi que eu precisava mudar de vida, eu não queria mais aquilo. Eu pretendia fazer coisas maiores na minha vida, foi na época que eu ia comprar, fazer o financiamento da casa, tinha uma série de coisas na minha vida que estavam para acontecer e eu não queria mais ser aquela pessoa, aquele jovem solteiro na época que devia e que não tinha crédito em lugar nenhum, justamente por ter um histórico de dívidas já de um longo tempo. Então, o que eu fiz? Comecei a entrar em contato com todas as empresas. A primeira foi a minha maior dívida, negociei, parcelei em 20 vezes na época, comecei a pagar e aí entrei em contato com um banco que eu devia também aproximadamente R$3.000 na época, renegociei, se não me engano caiu para R$500 mais ou menos naquela época, fui lá e entrei em contato com outro e fui negociando. Naquela época não era tão fácil quanto hoje está ainda mais fácil, você muitas vezes pelo WhatsApp consegue negociar todas as suas dívidas se elas estiverem no Serasa, por exemplo. Naquela época não era tão simples assim, você tinha que entrar em aplicativo, tinha site, tinha algumas coisas e às vezes chegava a cartinha para você, né, de negociação também, já com um boleto ali para você pagar caso você aceitasse a negociação. Então tudo isso por quê? Porque eu comecei a entrar em contato com os credores. E aí você tem que ter coragem para isso, você não tem que ter vergonha disso, você não tem que ter vergonha de ir lá e negociar. Não, você está mostrando que você quer mudar e você pode mudar, você não precisa continuar sendo a pessoa que você tem sido aí nos últimos anos. Ponto número 3, negocie termos realistas. Ao negociar as dívidas é importante ser realista em relação ao que você pode pagar. Seu objetivo é chegar a um acordo que esteja dentro das suas possibilidades financeiras. E esse talvez seja o ponto principal. A hora que você vai negociar, você precisa fazer um acordo que esteja de acordo com a sua realidade financeira. Senão você pode, ao invés de quitar as suas dívidas, criar novas dívidas, porque você talvez não dê conta de pagar as dívidas novas que você vai fazer através dessa negociação. Então, e muitas vezes sua dívida se torna pior quando você não cumpre a negociação que você fez. Então, não viaje na hora de determinar os termos da sua dívida, do pagamento dessa dívida. Por quê? Porque você precisa cumprir e honrar tudo aquilo que você determinou que iria fazer. Para isso, você precisa criar termos realistas, condições que estejam de acordo com a sua realidade e com aquilo que você pode pagar. Se você não pode pagar hoje, então deixa para depois, ou tenta parcelar, ou fala que você só consegue pagar em 10 vezes, em 20 vezes, se seja necessário, mas tenta negociar de uma maneira que você possa honrar, ou seja, você vai falar que vai fazer, você vai lá e vai fazer, porque agora você é uma nova pessoa e você não quer mais carregar aqueles antigos hábitos para sua vida. Lembre-se de que a renegociação de dívidas é a abordagem positiva para enfrentar os problemas financeiros. Então, assim, você tem que ser positivo em relação a isso. Você não pode olhar de forma negativa. Você tem que chegar lá e falar, não, eu vou negociar minhas dívidas, eu vou acertar minha vida e minha vida vai ser diferente a partir de agora. Da mesma maneira que um grande empresário chega lá de terno e com um carro dele chique, muitas vezes, na porta de um banco e entra lá para negociar milhões que às vezes a empresa dele deve para aquele banco e muitas vezes ele precisa até de um novo crédito, ele está lá negociando um novo crédito e renegociando as dívidas ao mesmo tempo. Mas por que ele está lá bem posicionado? Porque ele tem uma atitude positiva em relação àquilo, ele sabe que foi um acidente, foi um erro, foi algo que aconteceu que não estava previsto, mas que ele pretende organizar todas essas coisas. E se você pretende organizar a sua vida, pode ter certeza que você não tem que ter vergonha de nada, você tem que ir lá e deixar claro que você quer mudar de vida, que você vai ser diferente, que você vai organizar a sua vida financeira e que você não terá mais o seu nome no vermelho, não vai ter mais o seu nome sujo e você vai ter crédito a partir de agora e a sua vida vai ser diferente a partir de agora. Então, tenha essa mentalidade positiva, tenha essa mentalidade de que você pode sair das dívidas, você pode ter seu nome limpo, você pode ter crédito, você pode andar por aí, entrar nas lojas, fazer suas transações financeiras sem preocupação nenhuma, sem olhar para si e pensar, poxa, eu sou uma pessoa que deve, eu sou uma pessoa que tem um nome sujo, poxa, eu não posso comprar aqui, eu não posso comprar ali, eu não posso fazer aquele financiamento, eu não posso fazer aquela compra maior, por quê? Porque eu devo instituições, meu nome está negativado, eu não quero que as pessoas saibam disso, enfim, tudo isso você pode vencer. Como? De forma organizada. Então eu espero ter te ajudado nesse vídeo, eu espero que você a partir de agora tome essa atitude também, de ir lá e mudar a sua situação, assim como eu fiz lá atrás, porque você pode mudar a sua situação e eu posso te ajudar com isso também. Se você gostou, deixa o seu curtir, entre em contato comigo se precisar de alguma ajuda também, que eu estou à disposição. Que Deus abençoe vocês e até mais.